Oiê, vamos falar do TOEFL? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar então da última seção que existe no TOEFL para você poder responder das perguntas, que é a parte de Writing, que são exatamente de você ter dois textos. A sessão de Writing do TOEFL ela consiste em 50 minutos. O que você vai ter é que 20 minutos vão ser dados para uma das tarefas e 30 minutos vai ser dado para outra tarefa. Dentro deles você vai ter como se fosse relacionado uma questão de uma pergunta integralizada e uma pergunta independente. Essa pergunta integralizada, ou até mesmo que ela tem como uma questão de conversar com outro assunto, é que você vai receber um texto para você poder conseguir fazer uma escrita de um texto, e o outro que você vai ter apenas uma pergunta para defender um ponto de vista. Tanto na questão do que a gente tem uma passagem para poder fazer como base do seu texto, ou da pergunta que você vai responder independentemente, você vai perceber que geralmente é a medida de 150 a 225 palavras. O que é super importante entender é que muita gente fica neurótica primeiro com a questão do tempo que vai gastar, mas isso é uma coisa que você tem que primeiro se acostumar com você escrever e depois você cronometrar o tempo e aí depois você marcar o quanto de palavras você usa dentro do texto. Quando você vai escrever textos do TOEFL, não há uma certa cobrança de você poder ou escrever uma letra menor ou uma letra menor, ou até um número de linhas do que você tem que escrever. Mas preste atenção que você pelo menos tem que fazer um texto que tenha dentro de si pelo menos uns 4 ou 5 parágrafos, um que você apresenta o assunto, os outros dois que você discute sobre o assunto e o final que você conclui a ideia. Tem muita gente que já vai respondendo só com apenas um parágrafo e isso traz um certo problema, porque não é a organização que você tem de uma argumentação. E dentro da parte da Integrated Writing, a gente vai ter duas possibilidades de texto. Uma que a gente tem um texto e a pergunta, que vai dar como uma sessão de contradição, então você vai ser apresentado com uma sessão oposta, ou se não, que você vai ter um Supporting with Examples, então você vai ter que dar um apoio com o que está sendo escrito com alguns exemplos. E na parte do Independent, você vai lidar com as situações de você concordar ou discordar, você apoiar ou você se opor, com a parte de preferência, situações imaginárias, descrições ou se não explicações, comparações e contrastes. Então você vai ter mais ou menos esses tipos de perguntas. A gente vai falar um pouco melhor deles em outros vídeos mais especificamente. Algumas dicas valem muito a pena para você poder treinar a sessão de Writing do TOEFL mesmo que você não esteja acostumado a escrever. A primeira delas é como você ter base com outros tipos de texto. É muito comum que a gente primeiro tenha o contato com a escrita conforme a gente vá lendo muitos textos. Então isso vale a pena você entrar em sites de jornais para você poder ver outros textos que tem a questão de argumentação, para você poder também entender como tem essa questão de leitura, para você poder conseguir saber defender pontos de vista. Além disso, também vale a pena você pelo menos gastar alguns minutos do seu dia, como se fossem 30 minutos ou uma hora, para você poder conseguir tanto escrever como também você ter um toró de ideias, ou o famoso brainstorming, que é para você poder conseguir escrever as suas ideias que você teria para você poder defender um ponto, ou você se opor ou até explicar uma situação. Isso é super importante porque tem muita gente que acha que já tem que começar a sair escrevendo como se não tivesse que se preparar, mas a gente tem que se preparar antes de se inscrever para a gente poder conseguir fazer com que nossas ideias surjam com mais facilidade. E por fim, uma das coisas que ajuda demais é você ter uma noção de alguns pequenos erros que poderiam acontecer conforme você vai escrevendo dentro de um texto que tem 3 parágrafos, pelo menos. Tem muita gente que não escreve nem 2 parágrafos, então isso é uma coisa que tem que ficar muito claro de apresentar, desenvolver e concluir, que é o Language Tool e o Grammarly, que eles são corretores que eles têm automático para você poder saber de algumas questões de palavras que você está repetindo, assim como também de construção e escrita das palavras, que pode te ajudar muito a você conseguir estudar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa é a última sessão que a gente vai ter do TOEFL, mas a gente ainda, inclusive, vai falar de outras perguntas. Então eu vou falar especificamente das perguntas de Writing, como que elas funcionam, com exemplos, para você poder ficar mais tranquilo com essa sessão. Tem alguma dúvida que você ficou dessa sessão de Writing, ou até mesmo de outras sessões que eu já falei? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando a curtida, e inclusive comentários dos vídeos sobre o que está gostando, ou até de outros vídeos que gostaria de ver. Muito obrigado por esse tipo de retorno. Inclusive, se você quiser estudar mais para o TOEFL, tem mais informação lá no meu Drive para você poder estudar tanto dos exercícios de exemplo, quanto para você poder conseguir continuar estudando. E caso você queira se preparar comigo para o TOEFL, com o meu preparatório do TOEFL, tem um curso aqui embaixo com um link para você utilizar um cupom e pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que se dentro de 30 dias não foi exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso desse curso. Eu também tenho preparatórios também para o IELTS, para o TOEIC e também para o Cambridge, e inclusive um curso de inglês para você se sentir fluente e confiante na língua.
E caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadole@gmail.com, como também pode ser pelo @alessandropr, no PicPay. Caso você queira me ajudar, mas não exatamente dessa forma, você se inscrevendo no canal e deixando uma curtida me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!